Joia, vamos começar então. Hoje a gente está fazendo o nosso segundo encontro desse projeto, né, que é meu, do Tá Freud, que é para a gente estudar os textos primordiais da obra freudiana. Tá? Hoje, então, é o nosso segundo encontro, nós vamos falar sobre a psicopatologia da vida cotidiana, um texto de 1901. Hoje é dia 30 de janeiro de 2026, só para ficar resgatado, salvo aqui. E vamos lá, né? Então, a minha proposta, para quem está lá no grupo, é Psicopatologia da Vida Cotidiana e sobre os Sonhos, a versão é da Companhia das Letras, é de 1901, mas vocês encontram também com a impressão da autêntica, tá? É um capa amarelinha ou laranja. Quem tem esse outro texto, tá tudo bem também, não tem problema, né? São só algumas diferenças da tradução. Eu propus pela Companhia das Letras, só porque eu tinha fácil aqui para compartilhar com vocês, tá? Mas o que muda de uma editora para outra é uma outra palavra, tá? E tem também, né, a edição da Imago, que tem as obras completas do Freud. Então, quem tem edições anteriores, tá tudo bem também. Então, este é o texto que vamos conversar hoje. Antes de começar, eu queria só conversar com vocês sobre a minha proposta, né, para esse projeto e fazer um convite, né, aí para vocês. Então, o meu propósito é construir uma compreensão da teoria freudiana a partir do desenvolvimento histórico, tá? Respeitando a ordem cronológica das formulações do Freud. Porque, gente, muitas vezes, na minha formação, né, eu fiz a minha formação em psicanálise aqui em Campinas, presencial, e a proposta era muito boa, mas vinha tudo tão mastigado que contato com a obra mesmo, né, do Freud e de outros pensadores da psicanálise, eu tive muito pouco. Então, quando a gente lê o texto, quando a gente lê o Freud pelo Freud, porque uma coisa é a gente ler o Freud e até pelos outros pós-freudianos que vieram, né, depois, uma coisa é a gente, ou os contemporâneos que a gente tem hoje, né, uma coisa é a gente entender o Freud pela Ana Sui, uma coisa é entender o Freud pelo Alexandre Patrício, pelo Christian Dunker, N nomes, né, aí da nossa atualidade. E, de certa forma, isso vem carregado com as interpretações dele, né? Então, o meu convite é a gente ler, né, a obra mesmo, por isso, vocês lerem. Então, eu tenho esse grupo aqui que a missão de ler fica com vocês e depois a gente só conversa, e tem o grupo de terça-feira também, que a gente faz a leitura junto, em conjunto, tá? Quem tiver interesse, depois me procura que eu dou mais detalhes, tá? E aí, qual que é a nossa ideia? Como eu estava comentando aí no off, né, antes da gente começar a gravar, que é um texto super denso, né, assim como a interpretação dos sonhos, esse também é um texto super denso. Nós não vamos conseguir entrar no texto na linha a linha, tá? A ideia e a proposta desses nossos encontros é o quê? Eu quero que vocês saiam daqui assim como, né, da interpretação dos sonhos, hoje eu também entendendo a ideia central desse texto, né, o que o Freud nos apresenta quando ele vai falar da psicopatologia da vida cotidiana. Então, vocês também tentem, né, desapegar para os superegos rígidos aqui de plantão, tentem desapegar de entender, né, linha a linha. Nós vamos, então, sair com a ideia central do texto, tá? Eu até coloquei aqui, né, é porque a gente precisa sustentar o avanço na leitura das obras, né, e tolerar o não entendimento imediato, né? Então, gente, não entendeu? Continua, né? Não entendeu? Segue, né? Porque se a gente for voltar e parar em cada parágrafo, a gente não anda, né?
leia, siga, vocês vão ver que depois, anos depois, vocês voltam naquele texto e ele faz muito mais sentido, tá? Então, apostem nessa leitura, tá, em movimento, né, permitindo que esses conceitos ganhem sentido ao longo do percurso, tá, e não essa exigência da compreensão total. Joia? Gente, chegando ainda. Vamos lá. Então, vamos só relembrar o nosso encontro anterior e também clarear aí para quem não pôde estar. Quem não viu, volta lá e assiste. Tá no YouTube, tem o link no grupo do WhatsApp. Então, nós lemos, nós conversamos sobre a interpretação dos sonhos, que é a publicação do Freud de 1900. Então, vamos lembrar, né? A gente está no começo do nosso percurso aqui, a gente está junto com o Freud no começo da psicanálise. Tá? O Freud, ele já tinha publicado com o Breuer, né? Ele já estava estudando a histeria, né? Ele já tinha, né, publicado os estudos sobre a histeria em 1895. Ele já estava caminhando, né, para essa construção da psicanálise. Quando ele faz o percurso, percebe e entende, e ele manda uma carta para o Fliess e fala: eu posso interpretar sonhos. E a partir daí ele começa a analisar os sonhos dele, os sonhos dos filhos dele, sonhos de colegas. E assim, ele publica, então, em 1900, o livro, né, ficou pronto em 1899, mas ele espera e ele publica em 1900 para ser um marco, né, da virada do século. Então, nós estamos nisso no início da psicanálise. E aí, na interpretação dos sonhos, como a gente viu lá no nosso último encontro, não como vocês veem na obra, vamos falar melhor assim, na obra freudiana, o Freud, ele apresenta nesse livro, né, então por isso que é o início da psicanálise, ele apresenta para o público em geral, para os médicos ali que estávamos, né, já interessados, ele apresenta para a gente a primeira tópica freudiana, que é o quê? Vamos lembrar. Consciente, pré-consciente e inconsciente. Tá? Nesse momento em que estamos, né, 1900 e hoje o texto de 1901, nós só trabalhamos, o Freud só fala dessa tópica, tá? Da primeira tópica freudiana, consciente, pré-consciente e inconsciente. Tá? Então, veja que a construção, né, que o que a gente vai fazer aqui é uma construção, a gente está começando do início da psicanálise e a gente vai junto com o Freud. Então, o Freud, ele, né, vai escrevendo, ele vai atendendo em consultório, ele vai amadurecendo, então a gente sabe que futuramente ele vai apresentar para a gente a segunda tópica, que é o né, o ego, o id, superego, eu, supereu, né, e o isso, dependendo da tradução. Mas, por hora, nós estamos na primeira tópica. Então, quem não viu, está lá no capítulo 7. A gente, no nosso encontro, nós falamos do capítulo 3, né? Mas no capítulo 7 é onde o Freud apresenta a tópica freudiana. E aí, o que o Freud fala nesse livro? Né? Que o sonho é a real estrada que conduz ao inconsciente. Então, por isso, né, ele apresenta o inconsciente, e ele fala que o sonho é uma maneira de ter acesso, né, então ele fala assim, o sonho é essa estrada que conduz ao inconsciente. Até então, não se falava sobre isso, né, vamos lembrar que era uma época de medicalização, né, então era uma época dos médicos, né, o Freud é um médico, então acreditava-se no biológico, né, quando o Freud, né, já tinha, junto com o Breuer, né, tiveram outros médicos, né, o Charcot, o Fliess, outros médicos que foram construindo junto com ele, e que olhavam e falavam assim, não, peraí, né, não é só não é só o biológico, tem alguma coisa aí. E aí o Freud, então, apresenta para a gente o inconsciente. E aí o que ele vai fazer futuramente? Ele vai aprofundar e desenvolver a teoria do inconsciente. Então,
chegamos no nosso texto de hoje, né? A Psicopatologia da Vida Cotidiana. Então, ele publica em 1901. Entendemos que é uma obra clássica do Freud, onde o objetivo dele é o quê? É apresentar essa lógica do inconsciente ao grande público, tá? Então, esse foi um livro, né, ao contrário da interpretação dos sonhos, que teve pouquíssimas cópias vendidas, lembra, né, vocês lembram dessa historinha lá? Leiam a biografia do Freud também, que ele achou que ia arrasar e vendeu super pouco. Esse aqui foi o contrário, tá? Tinha muita gente lendo, e foi um livro que saiu dos círculos de médicos, né? Então tem até uma historinha que o Freud, quando ele foi para os Estados Unidos, e um marinheiro falou para ele: eu estou lendo a sua obra, né? Então foi um livro que gerou um interesse para um público além dos médicos, né? E aí, vamos já pegar nessa palavrinha aqui, psicopatologia, né? O que vocês entendem por psicopatologia, né? Eu, por exemplo, né, estou cursando, eu fiz a minha formação em psicanálise e agora estou fazendo a psicologia, porque venho de outra formação, achei interessante, enfim. Na formação, e quem aí, né, vem da área da psicologia, estuda psicopatologia, né? Eu tenho uma disciplina que é psicopatologia. O que a gente entende como psicopatologia? São as doenças, não é? Na minha aula de psicopatologia, eu só estudo ali o DSM, né, são as doenças, o que pode ser diagnosticado, e o Freud, ele faz um jogo com a palavra psicopatologia para chamar a atenção para isso mesmo, né? Então, a psicopatologia da vida cotidiana. Então, ele quer mostrar para o público, em geral, a presença do inconsciente nos laços sociais. Ele quer mostrar para a gente que a diferença entre o que é, né, patológico, vamos pensar assim, do que é saudável, é uma linha muito tênue, né? Então, nós, por mais saudáveis que estejamos, a gente também delira em alguns momentos, nos sonhos, por exemplo, né? Hoje eu mesma acordei de manhã pensando, e estou até agora pensando no sonho que eu tive essa noite. Gente, estou tentando, né, fazer aqui uma interpretação do meu sonho, já cheguei em algumas possíveis situações, mas é muito interessante, né? O sonho, né? Ou uma fantasia, ou quando a gente entra, né? Vou falar aqui no modo, né? A gente entra numa neura, né, fantasiando alguma coisa, né? E aí, isso é patológico? Né? Então, é isso que o Freud quer mostrar para a gente nesse texto, tá? A presença desse inconsciente, né? E provar e mostrar que o inconsciente está presente na nossa vida cotidiana, né? Como? Né? E então, né, tá ali, esses daqui são os capítulos né, que constam nesse livro, mas olha quantas formas desse inconsciente se mostrar para a gente, né? Esquecimento de nomes próprios, de palavras estrangeiras, de nomes e sequência de palavras, lembranças da infância, lembranças encobridoras, lapsos verbais, lapsos de leitura, esquecimento, atos descuidados, sintomáticos, casuais, erros, atos falhos, né, que é bem conhecido aqui entre nós, né, a gente fala bastante de atos falhos. Então, olha quantas formas desse inconsciente se apresentar para a gente, né? O Freud, o que ele diz nada é por acaso, não existe um esquecimento por acaso, não existe um erro ao acaso, né? E não sei vocês, né, apesar da gente ter falado aí que é uma leitura um tanto desafiadora, né, a gente vai lendo, eu vou lendo e penso vocês que vão vindo vários exemplos, várias lembranças, né, na minha mente, assim, por exemplo, a minha avó, que chamava todos os netos, e tinha uma ordem, assim, né, ela chamava todos os netos até chegar até mim, eu era a quinta neta, né, então todos os meus primos mais velhos vinham antes de mim,
E eu me lembro muito disso, né? Então, você lendo o texto do Freud, ele fala que não, que isso não é por acaso, né? Tem algo do inconsciente da minha avó para ela fazer essa, né, essa leitura. Como assim? Ela não lembra meu nome? Ela tem que falar de todos os meus primos antes? Eram todos homens. Já começa aí também, o babado. E a gente não vai adentrar, né, cada um desses, porque a gente ficaria horas e horas aqui, mas esse é meu convite para vocês, né? Vai lá, leiam e entendam, e que vocês vão lembrar de situações reais, né? Onde o inconsciente se faz presente na nossa vida cotidiana. E aí o Freud começa, já no primeiro, né, parágrafo do primeiro capítulo, que se chama Esquecimento de Nomes Próprios, eu vou ler para vocês o que ele diz. No volume de 1898, da Revista Mensal de Psiquiatria e Neurologia, publiquei com o título Sobre o Mecanismo Psíquico do Esquecimento. Então, veja só, ele já tinha publicado em 1898, né? Então, Freud, não é que em 1900 o Freud apareceu. Não, ele já tinha, né, um caminho ali. Um artigo cujo teor repetirei aqui, como ponto de partida para uma discussão mais extensa. Nele, submeti à análise psicológica, num exemplo expressivo tirado de minha auto-observação, o caso frequente que um nome próprio é temporariamente esquecido. E cheguei à conclusão de que esse fato, tão comum e de escassa importância prática, que consiste na falha de uma função psíquica, a memória, admite uma explicação que vai muito além daquilo que habitualmente se obtém do fenômeno. Então, ele está dizendo ali, né? Não, peraí, não é só um esquecimento, não é só uma falha de memória. Né? É claro, né, gente, que existem casos e casos, e a gente vai se deparar com questões na nossa clínica que são, sim, problemas de memória, né? Mas não é sobre isso que o Freud está falando, ele está falando que, né, que existe esse inconsciente aí que está querendo mostrar algo para a gente, né, para a pessoa que está recebendo, né, essa mensagem. Então, um esquecimento, né, de um nome próprio, o Freud está dizendo que não é casual. Esse nome esquecido, ele pode estar ligado a ideias, a afetos ou conflitos recalcados que o sujeito evita lembrar. E aí ele segue dizendo assim, a menos que eu muito me engane, se pedíssemos a um psicólogo que explicasse como frequentemente nos escapa um nome que acreditamos saber, ele se contentaria em responder que nomes próprios sucumbem com maior facilidade ao esquecimento do que outros conteúdos da memória. Ele mencionaria as razões plausíveis para esse tratamento especial dos nomes próprios, mas não suspeitaria de outras determinações para o fato. Então, aqui ele diz, né, como os psicólogos olhavam na época, né, e a psicanálise vem para falar, né, dessa existência desse inconsciente. Então, nós, como psicanalista, não existe psicanalista se não acreditar no inconsciente. Então, a gente acredita, e o Freud mostra para a gente e publica como é que esse inconsciente se apresenta nas nossas vidas. Né? Então, vamos pensar, né, o inconsciente na vida comum, né, na vida cotidiana, os atos falhos. Depois eu fiz um slide só para a gente falar de atos falhos, mas eles, né, esse inconsciente, eles estão nos atos falhos, eles estão nos esquecimentos de nomes e palavra, nos lapsos de linguagem, de leitura, de escrita, nos erros e atos descuidados, lembranças encobridoras, né? Então, são evidências cotidianas da existência desse inconsciente, tá? E como eu disse, né, ali atrás, quando eu falei, né, do nome psicopatologia, né, isso mostra que o inconsciente não é exclusivo, não, né, da doença, né? Então,
é essa linha tênue, né? Não é só quem está doente que tem o inconsciente, não, né? E aí, quando eu digo para vocês que eu lembro, né, vou fazendo a minha autoanálise, lembrando, né, falei aí, citei a minha avó, mas eu me lembro também uma vez quando eu trabalhava ainda em empresa, e eu moro em Campinas, e a empresa ficava em Americana, né, que é uns 30 minutos daqui. Mas, naquele determinado dia, o meu chefe disse que eu teria que ir trabalhar em São Paulo. E eu não queria, né? Eu não gostava de trabalhar no escritório de São Paulo, eu não gosto de dirigir em São Paulo, eu não queria fazer a viagem de estrada. Meu filho estava pequeno, com 1 ano, eu tinha que deixar ele beber e ir para São Paulo. Enfim, eu não queria, né? Isso na noite anterior, eu fui dormindo assim, pensando, nossa, não quero ir, não quero ir, não quero ir. No dia seguinte, acordei, tem que ir, me programei, fui, me arrumei, peguei o carro, saí. Quando eu me dei conta, eu estava em Americana, que é sentido oposto, né? Americana é 30 minutos, né, por uma direção de Campinas, São Paulo é 1 hora para o outro. Quando eu me dei conta, eu estava em Americana, né? Por quê? Né? Porque olha que esquecimento, olha que falha, que descuido, né? Eu não queria ir para São Paulo, né? Então, o meu inconsciente, porque o consciente estava, né, ali não estava atento, o meu inconsciente me levou para a Americana, né? Conclusão, me atrasei para chegar em São Paulo, porque daí eu tive que voltar, né, 1 hora e meia, peguei trânsito em São Paulo, foi um horror, né? Mas, e na época eu estudava, né, a psicanálise, e cheguei nessa conclusão, falei, né, olha o meu ato falho mesmo, né? Porque foi a realização de um desejo, né? Meu desejo não era ir para São Paulo, né? Então, entende como ele se apresenta na nossa vida, né? Então, pensem aí vocês, né? Depois, quando a gente desligar a câmera aqui, desligar a gravação, aliás, vocês me contam, né? Que outros atos falhos, que erros, que lapsos vocês se lembram, né, na vida de vocês. Então, é isso que o Freud apresenta para a gente. Não existe, não é, né, uma falha à toa. Não é. Tem alguma coisa, né, aí te movimentando, né? E aí, o que mais a gente pode dizer disso, né? Vamos falar de uma repressão, né? Nós, quanto a sujeitos, nós precisamos sermos sujeitos aceitos pela sociedade, né? E o Freud vai falar isso também, né, em outro texto, né? Não dá para a gente só seguir o nosso inconsciente, né? Depois ele vai falar, né, sobre as pulsões, nós estaremos juntas aqui falando sobre pulsões futuramente. Então, não dá para a gente fazer, né, viver aí atendendo às pulsões do nosso isso, não dá, né, atendendo essas pulsões, não dá para ir além do limite, né, além do princípio do prazer. Nós somos sujeitos que a gente vive em sociedade, né? Então, a gente não diz tudo que a gente pensa, né? A gente é uma repressão, né? Vamos pensar que é uma pequena repressão, não é um recalque, né? Porque é mais do consciente, tá? Então, a gente pode entender que o recalque está mais na estrutura inconsciente, a gente faz inconscientemente, a repressão a gente faz consciente. Então, a gente reprime, né, nas nossas relações cotidianas, né, quem trabalha em empresa, né, que, como eu disse, quanta coisa, né, eu comentei que eu trabalhava, eu reprimia, você não pode falar ali para o chefe, aquela figura de poder, né, e com isso a gente vai negando, né, essas nossas falhas, né, a gente nega outros sentimentos, outras emoções, né, ciúmes, inclusive estamos lendo sobre os ciúmes no grupo de terça, que está lá no Neurose, Psicose e Perversão, né? A gente nega ciúmes, a gente nega raiva, a gente nega várias emoções que são humanas, né? Mas quando a gente reprime isso, o inconsciente ele tem que achar uma forma de devolver isso para a gente trabalhar isso,
né? Então, quanto mais a gente nega, mais o inconsciente retorna. Então, quanto mais eu nego, né, mais eu reprimo, e mais o inconsciente pode mandar isso para eu trabalhar isso. E como que ele vai enviar? Qual que é a forma do inconsciente conversar com a gente? Pode ser através dos sonhos, mas vai vir nessas manifestações, nesses erros, nesses esquecimentos, nesses atos falhos, nos xistes, tá? Aqui no livro, o Freud, ele fala ele fala do xiste de forma pontual, né, mas não é o foco teórico desse texto aqui. Ele vai falar do xiste em 1905, né, quando ele vai falar do xiste e sua relação com o inconsciente, que é, inclusive, o nosso texto de março, tá? Então, aqui, ele fala de forma pontual, mas sim, o xiste também é uma forma, né, de manifestação, né? Eu lembrei até, preparando os slides hoje, vocês lembram de um caso de um casamento e que o juiz pergunta para a noiva, você é de livre, espontânea vontade que você está se casando? E ela fala não. Vocês lembram disso? Vocês viram essa notícia? Não? Quem não viu, foi uma notícia recente até, agora, de 2025. Eu vou ver se eu acho isso, mando lá no grupo. Ela fala não, e o juiz fala, então tá bom, não tem casamento, né? Aí ela fala, não, é brincadeira, é brincadeira. E o juiz não faz o casamento, né? O que é isso? Né, gente, uma brincadeira. É um xiste, mas ela sabe que não é para brincar nesse momento, né? Então, ela faz essa brincadeira, mas é aquela história que a gente fala no senso comum, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Então, saiu esse não, essa brincadeira, o marido já tinha, o noivo já tinha falado sim, ela faz. Então, será que ela queria casar? Né? Eu vou até pesquisar, porque não deu tempo, eu estava montando os slides aqui, não deu tempo, mas se ela casou ou não, vou tentar ver se tem um desdobramento dessa história, se alguém souber, me manda. Mas percebe, né, como isso vem na nossa vida cotidiana, né? Outra coisa, né, que é o terror aí dos casais, dos enamorados, errar nome de parceiro ou de parceira, né? Já aconteceu com vocês? Comigo não. Comigo não. Mas, gente, é o terror dos relacionamentos. E é muito engraçado como aí todos que passam por essa situação se tornam freudianos. Porque se você esquece qualquer outra coisa, você diz assim: ah, não, isso é só um esquecimento, né? Esquecer um objeto, né? Ah, não, isso aqui é só um esquecimento. Mas vai esquecer o nome da parceira ou do parceiro, né? Não, não é só um esquecimento, não. Quem é o João? Me conta, quem que é o João? Né? Né? O meu marido não vai falar, não, você trocou meu nome, foi só um esquecimento. Aí ele se torna um freudiano, né? Não, não é não, tem alguma coisa aí. E se existir um João, então, a coisa piora mais ainda, né? Então, são exemplos de, né, como né, essas expressões do nosso inconsciente aparecem no nosso dia a dia. E para a gente, o que é importante? O que é negado fora é muito valorizado na clínica psicanalítica. E são, né, esses atos falhos, esses xistes, é isso que a gente vai estar atento também na nossa clínica, né? Se a pessoa chega com uma negação muito forte sobre, né, algo, não, eu troquei o nome, né, do meu parceiro, mas não foi só um esquecimento mesmo, aí é legal olhar para isso. Vamos entender? Vamos ir um pouquinho mais a fundo para ver se tem, né, mais alguma coisa ali? Então, para o Freud, olha que fotinho bonitinha dele aí. Nada é por acaso na vida psíquica. As falhas, elas têm sentido sim, né? E quando o consciente relaxa, é que o inconsciente aparece, né? E aí eu até coloquei aqui entre parênteses para eu lembrar de falar para vocês,
que é uma relação aí com o uso de substâncias, por exemplo, né, o uso de drogas. Mas vamos pensar no álcool, né? Quando uma pessoa bebe, eu sempre brinco, né, que o superego é solúvel em álcool. Por quê? Né? Porque a gente sabe que o álcool, ele faz essa alteração, ele faz essa mudança no nosso funcionamento. Só que para cada um, isso vai se manifestar de uma forma, né? Algumas pessoas bebem e ficam violentas, outras bebem e ficam apaixonadas, ligam para o ex, né? Não tem aquilo de esconde o celular quando estiver bêbado, né? Outros choram, né? Outros choram demais. Então, o álcool está ali, a substância. Só que como essa substância vai reagir em cada um, depende da história do sujeito, né? Então, a forma da falha, essa falha depende da história do sujeito. Depende do que aquele sujeito está passando naquele momento, né? Então, para mim, pode ser de uma forma, para vocês podem ser de outra, né? Mas o que é importante a gente tirar daqui, que quando esse consciente relaxa, seja nos sonhos, né, no sono, que a gente vai para o estado de vigília e o inconsciente aparece nos sonhos, ou seja, com o uso de substâncias, né, que essa consciência rebaixa, né, e aí é um momento que pode, né, aparecer, né, esse nosso lado inconsciente. Então, né, eu já ouvi muito aqui, eu não, mas eu fiz isso, eu traí meu marido, traí minha esposa, traí minha namorada, mas eu estava bêbado, né? Então tá, mas o que quer dizer isso? Né? Então, essa falha, ela convoca uma interpretação, tá? Você traiu porque você estava bêbado, mas é culpa da bebida? Não, né? Talvez já tinha um desejo inconsciente, né? Aí, com a bebida, o seu superego, né? O seu superior rebaixou, foi solúvel ali, foi, né? Se dissolveu no álcool, e aí você ficou mais corajoso para fazer algo, mas que você já tinha esse desejo, né? Então, novamente, o que é negado fora ganha valor na nossa análise. E, gente, assim como os sonhos, a gente pode pensar que esses atos falhos, para a gente também tem que tomar cuidado, né? E interpretar das nossas, né? Não vamos sair interpretando os companheiros, as companheiras, os amigos, as amigas. Ah, não, você fez esse ato falho aí porque é algo que você está querendo, né? Vamos tomar cuidado também com a psicanálise selvagem, né? Então, é sempre interessante levar para análise, né? Assim como os sonhos são explorados, analisados na análise, né? Esses atos falhos, esses lapsos, né? Também são lá. E sobre atos falhos, tá? Então, eu peguei aqui do vocabulário da psicanálise, do Laplanche Pontalis, tá? Essa explicação que tem aqui para a gente pensar sobre os atos falhos. Então, aqui, eles trazem assim: ato em que o resultado explicitamente visado não é atingido, mas se vê substituído por outro. Fala-se de atos falhos, não para designar o conjunto das falhas da palavra, da memória e da ação, mas para as ações que habitualmente o sujeito consegue realizar bem, e cujo fracasso ele tende a atribuir apenas à sua distração ou ao acaso. Freud demonstrou que os atos falhos eram, assim como os sintomas, formações de compromisso entre a intenção consciente do sujeito e o recalcado. O chamado ato falho é um ato bem-sucedido. O desejo inconsciente realiza-se nele, muitas vezes de uma forma bastante clara. Olha que interessante, tá? Copiei exatamente, tá, gente? Da forma que tá aqui. Mas olha que interessante, né? Então, a gente chama de ato falho, mas é falho? Não, né? É totalmente bem sucedido, porque é essa formação de compromisso, né? Esse compromisso
entre, né, o inconsciente, o recalcado, o que está recalcado, né, essa formação de compromisso é fazer aparecer, né, é trazer, são os sintomas, é trazer o que está no inconsciente. Então, esse ato falho, ele não é falho, ele é bem sucedido, né, o exemplo que eu dei quando eu fui para um escritório de Americana, quando eu não queria ir para São Paulo, foi muito bem sucedido, eu não queria ir, né, o problema é que eu tinha um superego, né, externo ali que falou, não, você vai, né, porque eu cheguei a tentar a possibilidade, olha, eu errei o caminho, estou aqui em Americana, não tem como eu ficar aqui? Não, você vai. Então, eu tinha esse superego externo, né, mas foi muito bem sucedido, né. Então, o ato falho é isso, né, se ver, né, esse conteúdo, esse resultado, quando ele não é atingido, mas ele se vê substituído por outro. E trazendo, né, assim, resumidamente, para a gente ir finalizando, como eu disse, né, que eu gostaria que vocês saíssem hoje da nossa conversa com a ideia central desse texto. O inconsciente existe, Freud apresenta ele para a gente lá em 1900, na interpretação dos sonhos. Em 1901, ele avança na teoria e mostra como esse inconsciente está presente na nossa vida cotidiana, como está presente em nós, e como mais do que isso, como ele está presente no saudável, em quem está saudável, em quem está no estado patológico, doente. Os sonhos e os lapsos são essas formações do inconsciente. E aí é interessante que o Freud, quando a gente lê os textos dele, o Freud, ele interpretava de uma forma muito direta, né? Vocês veem, né, nos casos que ele traz, e ele era o Freud, né, gente? Ele tinha né, ele criou essa psicanálise, ele criou essa abordagem, essa, né, forma, essa forma da gente olhar, né, não é só uma abordagem, é uma forma da gente olhar o sujeito mesmo. E ele tinha essa interpretação muito direta, ele entendia isso, um sonho, né? A pessoa levava para ele ali o sonho, ele já interpretava na hora. E mesmo que a pessoa falasse, não, ele está errado, não tem nada disso. Não, você pode negar, mas eu sei que é isso, né? Tô te falando que é isso, mas ele era Freud, né? Nós, na nossa clínica, a gente é mais cuidadoso para interpretar, né? Mas os atos falhos nos convocam à análise. Então, fiquem atentos, atentas aos atos falhos que os seus analisandos trazem, né? O que relatam. O que tem nesse ato falho, nesse esquecimento, né? Eu recentemente, olha que interessante, só compartilhando mais um caso com vocês, recebi o contato de uma senhora que queria fazer análise, ela veio indicada de uma outra colega, que foi a analista dela, mas essa minha colega falou, não, Débora, a gente chegou num momento que eu não estou dando conta, ela traz questões que eu não estou conseguindo lidar, e aí a paciente, por vontade própria, parou a sessão, aí essa minha colega começou a atender o sobrinho dela, e aí o sobrinho pediu indicação para essa minha colega, falou, olha, a minha tia quer voltar para a terapia, mas eu acho que você não pode atender, você tem alguém para indicar? Enfim, ela me indicou. E essa senhora faz contato comigo, e ela me diz assim, a gente marca um horário, e ela me diz assim, você me lembra um dia antes? Porque eu costumo esquecer. E além disso, né, mas pela nossa conversa, mas nessa frase fica muito evidente para mim que ela ainda não quer voltar para a análise. Ela ainda não quer voltar. Ela está tentando, mas ainda a resistência está bem ainda forte ali, ela não quer voltar. E aí, um dia antes, eu falo, vou atender a demanda, né, por consciência ali própria, falei, quero ver onde nós vamos, vou atender a demanda, eu a lembrei.
Ok, confirmou. No dia, chegamos no horário, mandei uma mensagem, ela me falou, ai, desculpa, eu esqueci, eu saí, tinha um compromisso, tá. Vamos remarcar? Vamos remarcar. Remarco para 3 dias depois, envio uma mensagem num dia lembrando, ai, Débora, esqueci, já me estou fora, fui viajar, ou seja, essa pessoa queria, né? E olha esse esquecimento, né? Eu vou partir do princípio, porque depois eu não tive, ela realmente não apareceu, mas eu vou entender que esse esquecimento é um esquecimento, né? Realmente. Depois, aliás, a gente trocou mensagens por WhatsApp, ela falou: olha, eu estou com vergonha de remarcar, porque eu esqueci outras vezes. Eu já estou falando com a minha psiquiatra essa questão dos meus esquecimentos. Mas olha que interessante, né? Se um dia ela vier para, né, para análise mesmo, se ela, né, vier fazer esse trabalho comigo, vamos entender, né, o que são esses esquecimentos. Realmente é um lapso de memória por alguma questão biológica, é uma senhora, né? Pode já ter alguma questão, acho que ela já tem mais de 70 anos, pode sim ter uma questão, mas é só memória, né? Já respondo, tá? A pergunta. Vamos só finalizar aqui. E cabe sempre, né, essa análise. Então, esses esquecimentos, falhas, nos convocam à análise. Tá joia? E acho que finalizamos aqui. Deixa eu só compartilhar com vocês o nosso próximo encontro, dia 26 de fevereiro, às 17 horas. E nós vamos falar sobre os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, avançando um pouquinho mais, é um texto de 1905, tá bom? Então, obrigada para quem pôde estar aqui, obrigada para quem vai, né, estar me assistindo depois. Eu vou terminar a gravação, mas quem está aqui ao vivo não saia, que a gente vai conversar um pouquinho. Só vou finalizar a gravação.